Seja muito bem-vindo, excelente tarde para você. O Consulta ao Doutor chega naquele nosso horário marcado, 16 horas, trazendo, é claro, muita informação. No bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre saúde bucal. Pois é, gente, só que saúde bucal vai muito além de um sorriso. A gente vai falar aqui sobre bem-estar, a gente vai falar também sobre saúde, afinal de contas. Uma saúde bucal interfere diretamente na nossa boca, afinal ela é a porta de entrada para a nossa digestão e é através da digestão que a gente inclusive consegue controlar e prevenir diversas doenças. A gente vai bater um papo sobre tudo isso. Se você conhece, gente, alguém a quem esse tema possa interessar, não esqueça de enviar o nosso link de transmissão. Nós estamos em transmissão ao vivo pelo nosso site www.hitotv.com.br. Também te convido a participar aqui do nosso bate-papo, afinal de contas, é como eu sempre digo, toda tarde. Esse programa, gente, é feito para você e também por você. Portanto, manda a sua mensagem, mande o seu relato, mande a sua dúvida a respeito de saúde bucal para o nosso WhatsApp, 0 operadora 11 3337 5886. E temos, gente, enquete acontecendo, é claro, esperando a sua contribuição no nosso Instagram, no @Consulta ao Doutor. Por favor, diretor, enquete na nossa tela. Principal impacto da alimentação na saúde bucal, na sua opinião, para a prevenção de cáries, para a manutenção da saúde das gengivas, para evitar o desgaste nos dentes, ou aí o principal impacto da alimentação na saúde bucal é com relação à influência no hálito. Entra lá e participe com a gente. Bom, hoje nós vamos saber se estamos cuidando muito bem dos nossos dentes. Pois é, se a sua alimentação, se as suas escolhas estão de acordo ou podem interferir e trazer aí qualquer malefício para a sua saúde. O objetivo hoje, gente, é a gente identificar comportamentos na gente e, claro, se eles forem nocivos, mudar aí. Por que não? Afinal de contas, é mudando aí, recalculando a nossa rota que a gente consegue aí longevidade, consegue bem-estar. E agora, gente, para conversar sobre saúde bucal, eu vou apresentar os nossos doutores, é claro. Apresento a vocês, gente, nosso cirurgião dentista, Victor Nastri. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que nos assistem. Para mim é um privilégio ter uma audiência tão seleta e valiosa para ouvir um pouquinho de uma informação que às vezes está no nosso subconsciente, está no nosso inconsciente coletivo, mas muitas vezes passa despercebido. A gente tem hoje uma enxurrada de informação na internet, dos meios de comunicação e às vezes a gente negligencia o básico. E uma das coisas que eu sempre falo para todos os meus pacientes, vamos levar informação de qualidade, vamos promover a saúde bucal até para depois chegar na parte da estética, que é a parte que todo mundo realmente gosta. Então, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. A gente agradece demais, inclusive por esse gancho que você trouxe pra gente, doutor Victor, porque na internet a gente é bombardeado direto de informações, a gente está aqui para desmistificar várias delas, para trazer de fato a verdade, para informar, é claro, você que está nos assistindo do outro lado da telinha. E apresento a vocês também, gente, a nutricionista Vanessa de Santos. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, Dani. Obrigada pelo convite. Boa tarde, doutor. Estou feliz de estar aqui também, porque, como ele falou, aproveitando também o que ele falou, as pessoas acham que só os cuidados é só ir lá escovar o dentinho, né, e tá tudo certo, e às vezes nem isso fazem direito. Mas sim, a alimentação interfere também na saúde bucal e vice-versa. A gente tem que se cuidar tudinho daqui para baixo, tem que sempre estar em ótimo estado. Exatamente, olha só. Vamos começar esse programa de uma forma diferente, porque eu fui até as redes sociais antes do programa começar para pedir um pouquinho a contribuição do nosso público. Afinal de contas, o tema é saúde bucal e eu pedi para que eles enviassem para a gente a primeira palavra que vem à mente quando esse tema surge. E aí, então, através dessa contribuição, a gente montou uma nuvem de palavras. E a graça da nuvem de palavras, gente, é que ela traz para a gente aí um gráfico de quantas vezes uma palavra, um determinado sentimento, enfim, aparece quando um determinado assunto surge. Então, a gente vai trazer essa nuvem de palavras. Eu queria que vocês olhassem e comentassem o que vocês acham desse resultado. Claro que mensura aí um pouquinho do pensamento do público que nos segue nas redes sociais. Por favor, diretor, nuvem de palavras na nossa tela.
Temos aí pasta de dente, prevenção, sorriso, escovação, mau hálito, dentista, implantes dentários, higienização. Vamos dando uma olhada aí. Eu gostaria que o diretor mantivesse essa imagem na tela, enquanto os nossos convidados comentassem o que chama a atenção dessa nuvem de palavras que foi formada. Dani, para mim, uma das coisas que mais me chama a atenção é a palavra sorriso. Pois a gente sabe que hoje, no mundo que a gente vive, a gente comunica a nossa imagem e a importância do nosso sorriso para a relação interpessoal. Como a gente conversava anteriormente, o sorriso ele abre portas, ele comunica e ele tem aí o poder de mostrar realmente como a pessoa está se sentindo. Então, é muito interessante quando você vê uma pessoa que teve uma ausência de um dente ou está insatisfeita com o seu sorriso, ficar mais acanhada, ter vergonha de sorrir, ter vergonha de se posicionar, de falar, de se relacionar. E ao passo que quando a pessoa tem a oportunidade de fazer um tratamento odontológico, onde a gente consegue sanar todas as doenças, levar essa pessoa para uma parte estética, fazer um clareamento, uma reabilitação, seja com implante, com um alinhador, com um aparelho ortodôntico ou com uma lente de contato, você ressurge aquela pessoa, uma transformação de dentro para fora. E a gente conversava anteriormente do poder do sorriso na vida das pessoas. E você, como uma pessoa que está realmente à frente da televisão, com certeza sabe que a nossa imagem é realmente uma comunicação. E a gente fala de uma forma até sem precisar falar. Então é uma comunicação não verbal. Então eu vejo como o sorriso a principal palavra aí para a gente poder dar gancho para todas elas. Perfeito. E você, doutora Vanessa, o que te chama a atenção nessa nossa nuvem de palavras? Eu faço as minhas palavras, a dele, que é o sorriso também. Para mim, a primeira coisa que eu olho em uma pessoa é sempre os dentes. Eu tenho esse costume de olhar sempre o sorriso. Eu acho que aí você vê todo o cuidado, a autoestima da pessoa está muito ligada também com o sorriso. E aí, na parte, como eu trato, sou nutricionista, né? Aí eu também fico apegada na parte do mau hálito, né? Então, assim, eu me apego também nisso. As pessoas acham que o mau hálito é só a escovação e vai muito mais além, que aí vem as doenças também que a gente tem do sistema, né, digestivo, que pode trazer o mau hálito. Mas a maioria também é a parte de cuidados com os dentes, eu percebo. Eu queria, inclusive, chamar a atenção para esse ponto, não é, doutora? Como nutricionista, você deve ter reparado que nessa nossa nuvem de palavras, a gente não vê nenhuma palavra que estivesse ligada, de fato, à alimentação. Isso é um grande ponto, porque aí a gente já mostra o porquê que a gente veio hoje, não é? Afinal de contas, a gente vai explicar para as pessoas que estão nos assistindo, para quem está nos acompanhando, a importância da alimentação nesse contexto, no contexto da saúde bucal. Antes de mais nada, eu queria perguntar para vocês, quando falamos então em saúde bucal, qual é a palavra que vocês trazem aqui para o nosso jogo? Primeiras damas. Então, que está no... que você fala do... Não, na sua mente, o que vem à mente? Para mim, sempre é o sorriso mesmo. Também. Sempre é o sorriso. Doutor? Com certeza sorriso, mas eu traria a autoestima. Autoestima. Levando em consideração o que a gente vê, muitas vezes falta informação para as pessoas. Muitas vezes você recebe no consultório um paciente que gostaria realmente de fazer um tratamento estético, só que ele perdeu um dente posterior e ele acha que aquele dente não é importante. E aí você vem na parte funcional, a perda de um dente gera um colapso tão grande na boca do paciente, há uma movimentação que o dente de cima muda, o dente de baixo gira, e aí você realmente acaba perdendo a qualidade mastigatória e inconscientemente isso vai acarretar vários problemas chegando na nutrição. Então a pessoa passa a ter, por exemplo, uma gastrite, passa a ter um refluxo, passa a não digerir adequadamente os alimentos, ela acaba não aproveitando todos os nutrientes da forma correta. Então, assim, por conta de uma situação que às vezes ela negligencia por falta de conhecimento, falta de informação ou realmente por falta de cultura, a gente acaba levando a uma cascata de problemas que vai realmente reverberar também na parte funcional, gastrointestinal. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa relação dessa parte funcional gastrointestinal, de que forma que a alimentação interfere na nossa saúde bucal como um todo. Eu sempre falo que tudo começa pela boca. Tá. Então, a saúde bucal ou a alimentação começa na parte, né, da alimentação mesmo. Então, quando eu tenho um paciente, eu converso muito com ele, primeira coisa, a parte de mastigação. Inclusive, isso aconteceu comigo pessoalmente já no passado. A parte de mastigar devagar, mastigar rápido, eu tive também já isso comigo. Pessoalmente já aconteceu comigo. De mastigar muito rápido, já fui parar, já
essa gravidade que ele falou acontece muito, falando de um caso que aconteceu, foi não mastigar direito, engole, e aí eu fui parar no hospital, e quando eu fiz o exame, foi por conta da mastigação. Então, eu não estava mastigando direito, o meu estômago, aí vem o problema, meu estômago já não estava trabalhando mais direito por conta da falta de mastigar, então come rápido, né? E aí traz todo o problema gastrointestinal e mexe com isso. E o que eu falo para as pessoas? Por que é a importância da alimentação com a saúde bucal? Tem uma grande importância porque, assim como tudo no nosso corpo, os tecidos são compostos também, né, por minerais, nutrientes. A gente precisa ter uma boa alimentação para a saúde bucal. Então, o próprio dente, a própria gengiva, quando você come um alimento com colágeno, a parte bucal mesmo, acho que ele vai poder aqui confirmar, né? Essa parte que eu não entendo da parte da gengiva, né? Mas se você... alimentos com colágeno, então eu acho que ajuda na gengiva. Cálcio, por exemplo, que é pro dente. A gente tem o osso, então acho que também vai auxiliar. Então tem que ter todo o cuidado que as pessoas não têm com isso. Outro assunto muito importante que acho que é legal a gente falar, da esmaltação do dente. Então a gente tem muita modernidade na internet, que as pessoas seguem, né, as blogueiragens, pessoas usando... Polêmicas na internet, aquelas... Eu falo que assim, as pessoas... receitinhas caseiras. As receitinhas que a gente caseiras. adora. Então, Porém... por exemplo, água com limão. Muita gente toma, se sente bem, então não é a questão do se sentir bem. É a questão que você, às vezes, está se sentindo bem, mas você não sabe o mal que você está fazendo para alguma outra coisa. Então, na parte nutricional, tem paciente muito teimoso, por exemplo, que você fala, não fica tomando o tempo todo essa água com limão, porque é ácido também o limão. Apesar de a pessoa não achar, é muita acidez que você está colocando aqui no seu estômago também. Não tem isso de, nossa, não faz mal nenhum. Faz sim, é muita acidez. E não é que você tomou um dia, eu tomo água com limão. Quando eu vou sair para jantar e eu não quero beber, eu tomo uma água com gás com limão, naquele momento, mas todo dia. E aí pode interferir na parte da esmaltação, que aí o doutor pode falar muito melhor também. Dani, você sabe que esse espaço seu para nós é muito valioso, porque há uma tendência das pessoas a ouvirem somente os influenciadores. E eu tenho uma presença muito ativa nas redes sociais justamente por conta disso, porque a gente entendeu que nós somos responsáveis por influenciar os nossos pacientes, os nossos amigos, a nossa rede de relacionamento. E a gente carrega essa bandeira muito forte em prol da odontologia, justamente por conta disso. Há muitas informações, desde da questão de que a gente passa por uma geração que quer se alimentar só com alimentos mais pastosos, mais moles, isso impacta diretamente no crescimento ósseo e na qualidade também da digestão. Então, cabe a nós levar essa informação que desde a infância existem alimentos que são benéficos. Por exemplo, durante o dia, se você está numa vida corrida e você não tem a possibilidade de escovar os dentes, existem alguns alimentos que nós ficamos como os alimentos detergentes. Isso. Ou seja, cenoura, maçã, alimentos mais fibrosos que eles vão ter a possibilidade de quebrar essa placa bacteriana que fica aderida ao dente. Como é que funciona esse processo? Imagina que você está aqui no teu programa, finalizamos, a gente tomou um café. Existe uma película adquirida que é formada sobre o esmalte do dente e essa película adquirida, ela vai começar a aglutinar bactérias e o cálcio presente na saliva também ele vai aderir. A médio prazo, se você não escovar, ele vai formando tártaro. Isso pode gerar um processo inflamatório, uma gengivite que pode evoluir para uma periodontite. Ao passo que existem alimentos também ricos em açúcar, que eles vão potencializar o quê? A multiplicação dessas bactérias, gerando sim aí uma cárie. Então, a alimentação ela é fundamental para essas duas situações. Não só essa questão da mastigação no crescimento, mas também essa questão da digestão. Em paralelo a isso, existe a questão da água com limão. Tem muita gente que ouve, você vai seguir várias receitas aí que faz bem para a saúde. Então, vamos separar duas coisas. Água com limão em jejum faz bem para a saúde? Com certeza. Fisiologicamente é comprovado cientificamente. Porém, há uma informação hoje que os pacientes não têm, que boca limpa não quer dizer boca saudável. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Que se você toma água com limão em jejum e escova os dentes na sequência, você está abrasionando o tecido, levando a um envelhecimento precoce e automaticamente desgastando de maneira severa o seu esmalte. Então, a minha orientação, toma água com limão em jejum e adiciona glutamina. Porque
doutora vai confirmar, ela vai aumentar a imunidade e ela vai diminuir o pH. Então, ela vai deixar um pH neutro, sendo benéfico também para a nossa saúde bucal. Isso. Olha só que interessante, Faz um adorei shot. aí essa dica, um shot de água com limão, então com glutamina. Você que aí faz dessa um forma shotzinho de você imunidade. tem o efeito Aí sim, da imunidade, o Da shot da imunidade. imunidade, sem ser abrasivo para os dentes. Sim, porque aí você continua com a parte boa da água com limão, que não é que é Aham. prejudicial, né? Mas se você não vai prejudicar os seus dentes, porque você fez essa parte do pH, que é que a gente fala, tem que tomar cuidado com o pH, que é onde você vai prejudicar, vai dar o açúcar, o excesso de açúcar, ele baixa o pH também, então tudo isso você tem que tomar cuidado. Água com limão, ela faz mal na saúde quando a pessoa já tem um problema gástrico, né? Sim. Então aí também não é Gazinho, ideal. refluxo. Mas se é uma pessoa saudável, não tem problema, toma sua aguinha com limão, põe uma glutamina, você vai ficar, ó, Só aproveitar com a o gancho. imunidade. Claro. É interessante que o paciente, após a alimentação, ele dê um tempo para ele fazer a escovação. Existe um mito que diz que você tem que comer e correr para escovar. Não é interessante porque você precisa deixar que o pH da sua saliva ele equilibre. Existe um processo chamado desmineralização e remineralização. E quando você se alimenta, existe um processo de mudança de pH. E quando você aguarda um tempo de 20 a 30 minutos, a sua saliva tem o poder de remineralizar a ponto de não ter interferência com relação ao desgaste. A gente estava comentando aqui também essa situação do pH. A alimentação é importante porque tomar bastante água não é só porque nosso corpo precisa, mas é porque você estimula as glândulas salivares e automaticamente você melhora a qualidade da sua saliva. A nossa digestão, ela começa na saliva. Então, é importante que a gente faça o acompanhamento com o nutricionista, com o médico, para ver qual é a quantidade daquela saliva, a qualidade da saliva e se ela tem anticorpos benéficos também. Existem pacientes hoje que têm, por exemplo, diabetes ou pacientes que têm alguns problemas que têm uma doença chamada xerostomia, que é a diminuição da produção da saliva. Esses pacientes estão mais propensos a outras doenças, porque a diminuição da saliva, ela faz com que você não tenha um bloqueio, ou seja, uma proteção biológica da sua cavidade oral. Entendi. Queria, inclusive, que você explicasse para a gente, doutor, sobre qual é a relação de pessoas, pacientes que têm doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, com a saúde bucal. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação direta. A diabetes, ela interfere na cicatrização. A gente sempre leva em consideração que um paciente que tem diabetes, ele é um paciente que está sempre em alerta, porque qualquer machucado, qualquer intervenção cirúrgica, ele é um paciente potencial a não ter uma cicatrização perfeita. Isso quer dizer que, num procedimento de uma extração, num procedimento de um implante, ele pode ter aí uma cicatrização prejudicada. E para isso a gente tem alguns artifícios. Por exemplo, ter parcerias com médicos que façam essa orientação prévia e um trabalho multidisciplinar. Hoje eu vejo a odontologia muito conectada com as especialidades. Não adianta eu ficar preso no meu consultório individualmente, porque eu não vou conseguir cuidar do paciente. E dentro da nossa filosofia de trabalho, a gente preza muito nessa integralidade. Então, nós temos hoje na clínica um profissional que a gente indica justamente para fazer esse controle. Previamente a qualquer procedimento cirúrgico, a gente faz um levantamento desse paciente com alguns exames de sangue, até para realmente diagnosticar precocemente e, se for o caso, orientar o tratamento. Mas pensando na diabetes, o nosso grande perigo realmente é a cicatrização. Já as doenças cardiovasculares, você deve ter visto já em algumas vezes que, fulano teve um problema de canal e veio a óbito, não sei o que, extraiu o dente. Por quê? Porque existe realmente uma afinidade das bactérias presentes na boca para o coração. O nosso coração também é colonizado por bactérias. E existe uma doença chamada endocardite bacteriana. Então, pacientes que têm problemas de válvula cardíaca, a gente sempre passa uma medicação pré-operatória profilática. O que é isso? Eu passo um antibiótico de 1 a 2 horas antes do procedimento cirúrgico, para que durante o processo de invasão, ou seja, se for fazer uma extração, um implante ou qualquer procedimento cirúrgico, eu tenha o antibiótico circulante e eu não tenho o risco dessa bactéria que está presente na boca entrar na corrente sanguínea e migrar para o coração. Então, está aí mais uma importância para trazer para a sua audiência o quão é importante o cuidado, a prevenção e a promoção à saúde bucal. Porque nós não estamos falando sobre sorriso, sobre beleza, sobre autoestima, sobre autoconfiança. Estamos falando realmente de uma doença que pode realmente levar a óbito e isso às vezes acaba passando despercebido porque é mais importante você falar do sorriso, chama muito mais atenção, está mais na moda, né? E tem muito mais impacto do que você falar realmente do que é o cerne da nossa profissão, que realmente é o cuidado do paciente. Então, esses dois pontos, a diabetes, cuidado com a cicatrização, e a questão cardíaca, porque para você ter uma endocardite bacteriana,
pelo tropismo que a gente chama, que é o favorecimento da bactéria sair da boca e andar na corrente sanguínea até o coração. É muito bacana isso, e isso traz exatamente a urgência e o porquê que a gente está trazendo aí esse tema para a nossa audiência. Gente, queria falar um pouquinho agora sobre os principais vilões da saúde bucal. A gente preparou uma arte e a gente vai trazer aqui na tela para que vocês nos ajudem, para que vocês comentem e expliquem um pouquinho para a gente quando a gente fala sobre saúde bucal, quais são aí os vilões. Por favor, diretor. Temos a gengivite, doença aí causada pela inflamação das gengivas. E aí, doutores, nos conte um pouco mais sobre a gengivite. Dani, vamos lá. A gengivite é um processo inflamatório na gengiva. Ela ocorre por quê? Falta de escovação, tá? Faz com que você tenha um acúmulo de placa bacteriana associado a uma sequência lógica aí de placa bacteriana com o tártaro, que é a formação por conta do cálculo na saliva. Ou seja, como eu dei o exemplo que a gente terminou aqui, não escovou os dentes, há uma precipitação de cálcio na saliva, ele vai grudando naquela placa e vai formando o tártaro. Automaticamente, esse processo se torna-se uma inflamação. O primeiro sinal de alerta que nós temos é o sangramento. Então, a gengivite, ela é passível de ser tratado de forma simples, fazendo uma profilaxia, um tratamento periodontal básico, ou seja, uma raspagem, o nome convencional que a gente dá é para limpeza, né? Até brinco com os pacientes, a gente não faz limpeza, a gente faz realmente uma terapia, uma raspagem. Então, removendo essa placa bacteriana, todo esse processo inflamatório, você tem aí o retorno da saúde gengival. Existem algumas características que nos mostram que aquela gengiva está saudável. Uma gengiva rosa, sem sangramento e com um aspecto bem rígido. Ao passo que uma gengiva inflamada é uma gengiva flácida, vermelha, com sangramento e podendo levar até uma supuração. Se a gente não cuida da gengiva, essa doença evolui para o osso. E aí a gente começa a correr risco de perder o dente. Seríssimo. Então imagina o seguinte, a gente tem aqui o nosso dente, ao redor forma um colarzinho aqui de placa. Se você não cuida dessa placa bacteriana, ela vai inflamando, a gengiva vai ficando flácida, vai formando uma bolsa. Essa bolsa vai favorecendo mais o acúmulo de placa, vai entrando até contaminar o osso. Contaminar o osso, a gente entra numa doença chamada periodontite. E a gente tem um trabalho um pouco maior para estabilizar aquela doença, porque você não consegue reverter, você estabiliza. E hoje, felizmente, a gente tem alguns recursos para a gente ganhar aquela gengiva de volta. Então dá para fazer enxertos gengivais e tudo mais. Mas é importante que a gente tenha realmente a cessão da doença e a estabilização da saúde. Doutora, temos alguma alimentação que pode ajudar um paciente que está sofrendo com gengivite? Na verdade, como é uma inflamação na gengiva, eu falo que você tem que fazer uma dieta mais anti-inflamatória. Perfeito. Que é reduzir os açúcar, alimento muito gorduroso, enfim. A dieta anti-inflamatória, ela já ajuda o seu corpo todo, tá? A parte bucal, ela vai melhorar, mas não tem como curar a parte bucal sem esse cuidado, porque o alimento, ele interfere na parte bucal, assim como a parte bucal interfere no resto do corpo. Mas mesmo você fazendo uma dieta anti-inflamatória e ficar uma pessoa desinflamada e não cuidar, não tiver esse cuidado de higienização da boca, você ainda assim vai continuar com a sua gengiva ainda ruim. Então, o interessante é você fazer todo esse cuidado mais uma dieta anti-inflamatória. Perfeito. Até porque, Dani, é que é uma questão física local. Então, por mais que você tome uma medicação, por mais que você faça, ele por si só não se cura, porque você tem um agente causal local. E esse agente causal, em contato com a gengiva, ela promove aquela inflamação. Perfeito. Precisa ir direto no local ali, cuidar. Agir, tratar. Temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Pergunta da Tatiane de São Paulo, capital. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, Tatiane, muito obrigada pela sua contribuição aqui no nosso bate-papo. Tenho uma filha de 6 anos e não caiu nenhum dentinho dela. O que eu posso fazer? Isso é considerado normal, já que ela tem todos os dentes de leite, doutor? Normal. Tati, sua pergunta é muito importante porque existe hoje uma mudança muito grande com relação ao crescimento. Existem crianças que são mais precoces, existem crianças que são mais tardias. E no seu caso, talvez, dentro dessa fase de 5 a 6 anos, é o período convencional para começar a trocar os dentes. Então, só para você saber, geralmente a gente começa a ter a queda dos dentes pela arcada inferior, o incisivo central inferior é o primeiro dente que cai e associado a isso, você tem a erupção dos dentes permanentes. O que eu vou te recomendar?
traz ela no consultório, vamos fazer uma avaliação clínica e vamos pedir uma radiografia panorâmica, onde a gente vai ter uma visão geral de todos os dentes e a gente vai poder te informar qual é a fase que ela está e o período de cronologia de erupção. Isso pode ser normal, pode ser que ela não tenha um ou outro dente e só a gente acompanhar. Isso é um dado importante para você porque você tem uma filha e já ela vai passar por um processo de crescimento e uma alteração hormonal muito grande. E se talvez a queda dos dentes dela seja um pouquinho mais tardia, pode ser que hormonalmente ela seja uma criança um pouco mais tardia e o crescimento dela também. Nada para se preocupar, apenas para se monitorar e acompanhar. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Consulta ao Doutor está de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Para você que chegou agora, estamos aqui batendo um papo interessantíssimo, super riquíssimo de informações sobre saúde bucal. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, gente, como a gente estava batendo um papo aqui no primeiro bloco, saúde bucal vai muito além de um sorriso bonito. A gente está falando aqui sobre sorrir de dentro para fora. Se você conhece, então, alguém a quem esse tema possa interessar, não esqueça de mandar o nosso link de transmissão. Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Participa aqui do nosso bate-papo. Você é nosso convidado especial. Traga a sua dúvida, o seu relato aqui para os nossos doutores através do nosso WhatsApp 0 operadora 11 3337 5886. E te lembro, gente, que estamos aí nos minutos finais da nossa enquete no Instagram. Então, corre lá, @consulta ao doutor e participa. Diretor, coloca na tela a nossa enquete. Principal impacto da alimentação na saúde bucal para a prevenção de cáries, para a manutenção da saúde das gengivas, para evitar o desgaste dos dentes ou então com relação aí à influência do mau hálito. Os nossos doutores daqui a pouquinho vão comentar o resultado dessa enquete, portanto, não deixe de participar. E olha, apresento a você que chegou agora. Estamos batendo um papo muito bacana com o cirurgião dentista Victor Nastri e também com a nutricionista Vanessa de Santos. Sejam bem-vindos aí ao nosso segundo bloco. Opa! Gente, e vamos lá, porque nós estávamos no primeiro bloco falando aí sobre os grandes vilões da saúde bucal. A gente passou aí pela gengivite e agora vamos conhecer mais um, por favor, diretor, mais um vilão da saúde bucal na nossa tela, lesões bucais. Feridas e inflamações. Doutor, explica mais pra gente. Quando que essas lesões surgem, como identificá-las? Dani, existem algumas lesões que acabam sendo habituais no nosso dia a dia. Eu trouxe duas para destacar para vocês, que é a herpes e as aftas. Muitas vezes a gente tem algumas alterações imunológicas e você tem uma baixa imunidade, isso propicia o quê? O aparecimento de algumas lesões. Ou tem pacientes que se alimentam com algum alimento ácido, isso favorece também o aparecimento de aftas. Então, com relação à afta, é aquela lesão esbranquiçada, que geralmente ela dura de 3 a 5 dias. Toda lesão na boca, ela se torna esbranquiçada, porque a boca é uma cavidade úmida. Diferente da pele, que a gente fica com aquela casquinha, a cicatrização da boca, então, torna toda a lesão esbranquiçada. Mas eu chamo a atenção aqui para vocês, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, de tomar o hábito de visitar frequentemente ao dentista pelo seguinte: nós temos muitas lesões pré-cancerizáveis ou lesões que podem ser o início de um câncer e passa batido. Então, falta um pouquinho também, até da nossa parte, de comunicar ao paciente a importância de fazer um check-up preventivo voltado para o câncer bucal. Então, essa lesão branca, se ela não cicatriza de 3 a 5 dias, ela deve ser investigada, em alguns aspectos até fazer uma biópsia, para poder realmente descartar a possibilidade de uma questão de um câncer bucal. Associado a isso, você tem outras lesões associadas também à questão imunológica, como o Lincoln plano, que é uma lesão branca, que ela também acaba sendo uma lesão autoimune. Então, tudo isso deve ser usado como ferramenta de investigação, procurando um cirurgião dentista e até, se for o caso, procurar um semiologista, que é uma especialidade dentro da odontologia. Em paralelo a isso, comentei a respeito do herpes. O herpes é muito comum quando você tem um aumento de temperatura, quando você tem aí uma queda de imunidade ou até uma questão emocional, mas ele é um vírus. Ele fica alojado no nervo trigêmeo e ele pode estar presente tanto ao redor da boca como em qualquer região da face. Ontem mesmo atendi um paciente que ele tinha um histórico de herpes e a gente fez um tratamento com a medicação via oral e depois de 3 anos ele desencadeou um herpes zoster, ou seja, que é um herpes que vai dar no corpo.
São lesões maiores, mais agressivas. Então, são lesões que a gente não pode negligenciar. E, em paralelo a isso, além de falar das lesões de tecido mole, existem as lesões hoje que são lesões não cariosas. São lesões que realmente geram hipersensibilidade. Isso quer dizer que, com o passar do tempo, se o paciente tem alguns hábitos deletérios, uma escovação muito forte, uma associação com um apertamento, um bruxismo e realmente uma dieta que não é uma dieta orientada por um especialista, ele pode ter um desgaste do seu esmalte, ou seja, ele vai ter um envelhecimento precoce do esmalte. Então, tudo isso tem tratamento, tem forma de cuidar e para isso a gente pede para que vocês possam realmente visitar regularmente o dentista para prevenção. Qual é essa periodicidade, já que já estamos falando sobre essas visitas regulares? Só para a gente saber. A gente tem por hábito orientar o paciente semestralmente, mas todo retorno periódico ele é individualizado. Eu falo que um dos grandes pilares da clínica é um tratamento individualizado e personalizado. E para isso, após o check-up, após o tratamento do paciente, nós vamos fazer um monitoramento após 3 meses, após 6 meses, e aí a gente consegue orientar. Tem pacientes que voltam a cada 4 meses, tem pacientes que voltam a cada 6, a cada 8, então a gente sempre personaliza o tratamento para você. Via de regra, de 6 em 6 meses, 2 vezes por ano, é importante vir nos visitar. Anotado, certo, pessoal? Dani, anota pelo seguinte, a maioria das pessoas tem medo de morrer. Então, você vai uma vez por ano no médico, você tem medo de morrer. Então, vamos criar esse hábito de ir no dentista uma vez por ano para a gente começar a ter medo de perder esses dentes. Isso daí é verdade, inclusive porque tem muita gente que eu conheço que tem medo de ir ao dentista. E se você for periodicamente, a chance de você precisar de fato fazer um tratamento doloroso é muito menor, vamos combinar. E vamos então para mais um vilão da saúde bucal, por favor, diretor. Mau hálito, odor desagradável e persistente. Doutora, eu queria que você explicasse para a gente qual que é a função aí da alimentação no manejo do mau hálito. Então, o mau hálito ele está ligado ou com a saúde bucal ou com a parte gastro, né, que a gente fala digestiva. A maioria dos casos que eu vejo é sempre ligado mais à saúde bucal mesmo, que as pessoas negligenciam, né? Mas na parte de alimentação que a gente fala a pessoa tende a ter uma má alimentação, ter um problema de gastro mesmo, né? Então, tem muita gente que tem problema gastro e não faz um acompanhamento, não tem esse cuidado. Eu como um alimento, sinto só um mal-estar, tenho um refluxozinho. Isso tudo vai levar ao mau hálito, na parte alimentar falando, né? Então, ficar muito tempo sem se alimentar, sem ingerir água, também vai dar mau hálito. Então, às vezes, você fica muitas horas sem comer e não toma água, nós mesmos, sem problema nenhum, se estiver saudável, vai ter mau hálito. Você pode falar, tô com bafinho, porque você ficou muitas horas sem comer, você vai ficar com bafinho. Então, precisa sempre estar trabalhando o seu sistema digestivo, ingerindo água. Inclusive, a importância da água, como o doutor falou, não é porque o corpo é a maior parte de água, mas porque o nosso organismo precisa de água. Precisa estar sempre lubrificado. E aí vem a parte bucal, a parte também do mau hálito. Inclusive, muita gente confunde fome com sede. Muitas vezes você vai achar que está com fome e, na verdade, é sede. Aí você vai lá, toma uma aguinha, passa, vai se hidratar. E olha, pessoal, a gente já descobriu aqui um pouco sobre a importância de cuidar da saúde bucal, qual que é a dimensão dela. Estávamos aí batendo um papo sobre os grandes vilões, alguns deles. E a nossa produção foi às ruas para conferir se a população está se cuidando, pois e de que forma. Vamos conferir na matéria, na reportagem da Tainá Guilhem. Higiene bucal é um assunto de extrema importância para a nossa saúde e bem-estar. E claro que quando a gente toca nesse assunto, essas aqui são as nossas ferramentas mais poderosas, não é mesmo? E como você bem mesmo disse, Dani vai muito além do que ter só um sorriso bonito. E para entender um pouquinho mais sobre os cuidados, os hábitos e as preocupações das pessoas em relação à saúde bucal, o Consulta ao Doutor veio até as ruas para ouvir o que o povo tem a dizer. Vem conferir! Larissa, fala para mim, quantas vezes você escova os seus dentes por dia? De 3 a 4, depende, por exemplo, o meu horário. Umas 3 a 4 vezes. Na maioria das vezes, 2. 3 vezes por dia. De manhã, no almoço e à noite. Olha! Bom, e depois da escovação você usa o fio dental? Só antes de dormir. Eu tenho muita preguiça de usar fio dental. Também uso,
também uso, principalmente à noite. Eu não consigo dormir sem usar o fio dental. Já é, assim, um hábito que eu tenho há muitos anos e eu não consigo. É quase que um toque que eu tenho de usar o fio dental. Sempre passo fio dental antes das escovações e depois também, para poder prevenir. Porque desde criança meus pais sempre me ensinaram a fazer isso. Não sempre. Pra ser bem honesta, não é sempre não. Eu uso de vez em quando. E agora fala pra mim, nessas escovações, você coloca muita força na mão pra escovar o dente? Então, eu uso um tipo específico de escova que ela é com adereço bem sensível, justamente para não fazer toda essa força que geralmente quando você faz prejudica o esmalte dentário ou causa lesões na boca, mas eu uso um certo tipo de escova que não precisa fazer tanta força. Aí eu consigo escovar bacana, sem nenhum problema. Não. Eu fui muito bem orientada pela minha dentista. Eu escovo os dentes com cuidado, não coloco muita força para evitar a retração gengival. Às vezes exagera um pouco, porque às vezes chega a sangrar a gengiva. E eu tenho tomado mais cuidado. Porque até, inclusive, eu tive umas retrações, né, dentárias, né? Então aí, não sei se é nervosismo, ou às vezes, né, alguma coisa assim, a gente acaba colocando força na escova, né? E eu tenho tomado muito esse cuidado também. E como tá aí o dentista? Tá em dia? Não. Tô precisando. Eu vou no dentista de rotina a cada 6 meses, faço acompanhamento básico a cada 6 meses. Quando vê que tem alguma coisinha diferente, aí eu faço tratamento. Mas geralmente quando a gente cuida muito bem dos nossos dentes, a gente vai só pro dentista elogiar mesmo. E do dentista já é mais difícil por conta do dia a dia, né, da correria, do trabalho, mas sempre que a gente tem um tempinho para fazer um check-upzinho, a gente vai lá e faz essa consulta, mas tem tempo que eu não vou. Eu fui no começo do ano e ele falou assim, ó, pra você não voltar aqui esse ano, passa o fio dental. E aí eu tô passando fio dental todo dia e tá indo muito bem. Eu fui recentemente para fazer a retirada do aparelho, então já aproveitei e fiz o clareamento, vi se estava tudo certinho, questão de cárie e a limpeza que normalmente faz após a retirada do aparelho. Então, esse ano acho que já tá certinho. Mas normalmente, sei lá, uma vez por ano tem que ir, não sei. Dessas escovas de dentes, qual se aproxima mais da sua? Pô, eu comprei a minha sábado, uma nova, então é novinha. Olha, parabéns! Então você costuma trocar sua escova de dente regular? Sim, a cada uns 4 meses. Essa, pequena. É essa daqui, Legal. E você costuma trocar sua escova de dente? a cada 3 meses. Essa clara. Essa aqui? Isso, a menorzinha. Ó, parabéns! Isso. Como você acha que a sua alimentação influencia na sua saúde bucal? Olha, bastante, principalmente porque eu gosto muito de doce, então eu tenho que estar sempre fazendo a escovação certinha. Senão dá espaço para cárie e, enfim, outras doenças bucais, bichinhos, bafo. E, não sei, tártaro, dependendo se a pessoa fuma ou toma bastante café. Eu tomo bastante café, então tem que ter escovação mais aprofundada, diária, digamos assim. Eu acho que é essencial, né? Mas honestamente, não me alimento corretamente para isso, não. Se meus dentes dependem da minha alimentação, eu acho que é essencial, mas a gente geralmente não faz o que é correto, né? Eu confesso que eu como muito doce, então complicado. Acho que hoje em dia a gente não dá muita bola para isso. A gente realmente come, a maioria dos cuidados são sobre escovar mesmo, após a alimentação. Eu sou muito cuidadosa com meus dentes. Às vezes eu já vou fazer 50 anos, tenho todos os meus dentes e do jeito que eu estou indo, eu já ouvi da minha dentista que eu vou ter dentes pela vida toda. Que nós não somos obrigados a perder os nossos dentes, é só cuidar direitinho que eles duram a vida inteira. Se você viver até os 80 anos, você pode ter seus dentes até os 80 anos, desde que você cuide dos seus dentes bem direitinho. Viu só, Dani? Isso é o que o povo tem a dizer. E vocês, doutores, o que acham disso? Muito obrigada, Tainá Guilhem, pela sua reportagem. Estou aqui, inclusive, com as escovinhas dela. Pois é, para perguntar para você que está me assistindo agora, qual escova te representa? Essa daqui, que está ainda novinha,
Ou essa daqui já um pouco usada? Qual que é essa escova? Qual é a sua escova que está ali na sua casa? Conta a verdade pra gente. Por favor, manda a sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886, porque o doutor Victor vai contar pra gente o que uma escova, qual é a realidade que existe por trás das escovas, não é, doutor? Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse povo fala que a gente viu. Tem gente aí que se diz muito entendida do assunto, sabe sobre a importância de escovar o dente. Comenta pra gente. Bem, é muito bom ver que a população está orientada, está realmente antenada, está praticante. Vamos ver só o quanto isso é verdade. Via de regra, a nível de informação para todo mundo. O que a gente traz aqui para vocês? Nós precisamos ter uma escovação rigorosa e constante, ou seja, após cada refeição nós vamos fazer realmente a escovação, pelo menos 3 vezes por dia, depois do café da manhã, depois do almoço e obrigatoriamente antes de dormir. Escova sempre de cerda macia e cabeça pequena. Nós trouxemos uma opção aqui para mostrar. Posso pegar, Dani? Claro! Pessoal, nós trouxemos aqui 2 escovas para vocês. O que mais importa é que a cerda dessa escova é uma cerda macia, Dani. Chegou a câmera para mostrar. Aqui. Então, pessoal, aqui eu trouxe 2 exemplos. Uma escova que já está com a cerda aberta e toda vez que você começa a observar que a sua cerda começou a abrir, ela está perdendo função, ela está perdendo performance, então é o momento de descartar a escova. Não fiquem com dó da sua escova, ela é realmente rotativa, tá? Não se apegue à escova. Minha recomendação: trocar a escova a cada 2, 3 meses no máximo. Tem pacientes que fazem mais força, que escovam realmente com mais força, você vai ter uma diminuição menor na vida útil da escova. Começou a abrir as cerdas, você descarta essa escova. Importante então que ela tenha uma cabeça pequena e cerda macia. Para quê? Para que você possa fazer da higienização correta sem agredir os tecidos. Então, como a gente comentou anteriormente, é importante que às vezes você entenda isso e a gente tem o hábito de ouvir os pacientes: ai, doutor, mas eu quero uma escova com a cerda mais rígida porque senão eu sinto que não limpa. Limpa, Dani. O que limpa realmente é a frequência, a constância e a quantidade de cerda. Então, sempre esse alerta para o pessoal. Escova de cabeça pequena, cerda macia. E existe uma sequência para que a gente possa fazer essa escovação. Eu trouxe aqui um modelo impresso, a gente foca muito em tecnologia. Hoje, com tudo que evoluiu, lá na clínica a gente tem um processo de escaneamento intraoral, a gente tem um estúdio fotográfico, então a gente tem raio-x digital e a gente traz isso como um diferencial para trazer comodidade para o paciente. Então a gente imprimiu esse modelo aqui, que é o modelo de uma paciente. E qual é a nossa orientação? Primeira coisa, a gente percebe que quando a pessoa vai escovar, ela primeiro vem e escova sempre do lado oposto. Então a maioria daquelas lesões que eu comentei de retração são sempre do lado oposto, se a pessoa é destra do lado esquerdo, se a pessoa é canhota do lado direito. Repara, você vai escovar, você vem aqui, Sugestão: quando a gente vai escovar, você está com a mão forte, com a mão pesada. Vai primeiro por essa face onde a gente mastiga, tá? Então, primeiro por aqui, depois você vem para fora para massagear a gengiva. Existem formas que a gente orienta as crianças, e aí a gente orienta os adultos, que formato circular, bolinha, ou vai e vem. Independente da forma, é importante você ter realmente a performance. Se você tem uma boa escovação, o seu dentista já te orientou e você sabe que está em dia o seu cuidado, mantém. Do contrário, eu sempre oriento. Escovação sempre em formato circular, com a cerda voltada para a gengiva, 45 graus, para que a gente possa limpar exatamente nessa região, a ponto de não ter acúmulo e não gerar uma gengivite. Começa então por essa face onde a gente mastiga, arcada inferior, vem para a parte de dentro, parte de fora, depois nós vamos trocar, mesma coisa, repete, arcada superior. Via de regra, calcula pelo menos 30 segundos por quadrante. Divide a boca em 4, aqui, superior esquerdo, 30 segundos, superior direito, 30 segundos, inferior direito. Então, Nada de escovar com pressa. Sem Já pressa, fazemos muita coisa com pressa. A gente entende que a saúde bucal ela é uma sequência de pequenos hábitos. Então, escovação é fundamental, mas nós não podemos negligenciar outras fases durante o processo, que é o uso do fio dental. Gente, guarda com carinho. Pelo menos uma vez por dia. Vitor, eu vou passar 3 vezes por dia. Vamos ser claros, tranquilos. Dani, entre amigos, na nossa vida corrida não dá tempo. Se eu falar para você que eu passo, eu vou estar sendo muito hipócrita, e não é isso. O que eu oriento os meus pacientes, que é o que eu faço. Passo o fio dental uma vez por dia, de preferência à noite. Se você fizer isso, seguindo essas recomendações, você vai ter uma saúde bucal perfeita. Associado ao fio dental, nós vamos utilizar a escova ou um raspador de língua.
Nós comentamos anteriormente a respeito do mau hálito. Existe uma coisa que chama-se saburra lingual. Pedi para você fazer um exercício. Vai no espelho, coloca a língua para fora. Se essa língua estiver esbranquiçada, você tem uma camada ali de resto de alimento, de bactéria, que essas bactérias fazem com que o paciente tenha realmente mau hálito e um processo inflamatório. Porque a língua ela é muito porosa. E essa porosidade retém muita placa, retém bactéria. Isso é um potencializador inflamatório. E não é todo mundo que tem o costume Não é. Existem pessoas que têm ânsia de vômito, existem uma sensibilidade muito grande. Então vai devagarzinho lá atrás, vai do meio da língua para frente, vai criando um hábito, vai condicionando a sua gengiva, a sua língua a receber a escovação. Dá para comprar na farmácia um raspador de língua, dá para escovar com a sua escova também. Raspador ou escova? Eu prefiro raspador. Tá. Então, fica uma dica então. Então vamos lá, na nossa tríade, escovação, fio dental, escovou a língua. E aí a gente tem aí a questão dos enxaguantes. Então, eu conversando aqui agora a respeito de alguns enxaguantes, e existe um enxaguante que é uma medicação, que é a base de clorexidina 012. Não é recomendado para você fazer uso contínuo. Então, a gente recomenda o quê? Enxaguantes que não tenham álcool. O álcool dá aquela sensação de frescor, mas ele pode queimar a sua mucosa. E a médio e longo prazo, existem estudos que comprovam que você tem uma perda no paladar e aquela eficácia toda não é tão benéfica. Então, minha orientação para vocês, um enxaguante sem álcool, faz um bochecho de 30 a 40 segundos bem vigoroso, tá? E uma recomendação, sempre mude a marca comercial, porque cada marca comercial atinge um grupo de bactérias. Dessa forma você está dividindo e matando bactérias de forma diferente e você está trocando também a questão do paladar. Então, se você fizer rigorosamente esses 4 pilares, você não vai ter nenhum problema com relação à saúde bucal. Pode frequentar o seu dentista de 6 em 6 meses sem medo nenhum. Doutora, queria te perguntar, porque a gente viu aí na nossa entrevista nas ruas, que a Tainá trouxe pra gente, uma fala aí que foi praticamente unânime quando o assunto chegou na alimentação, com relação aos doces. Queria entender aí um pouquinho que você falasse sobre esse que é considerado um grande vilão pra gente, não é verdade? O que a gente entende da alimentação para a saúde bucal, o doutor está aqui para me corrigir se eu estiver errada, a gente sempre desde criança ouve a mamãe falar para não comer açúcar. Ou quando come, corre já para escovar come o já dente. escova, mas a gente já aprendeu aqui que não é para correr e escovar o dente, tem que dar uma pausa também, né, doutor? Mas o açúcar realmente, ele interfere muito na nossa saúde, na parte inflamatória que a gente já tinha conversado, mas na parte bucal, que é o que a gente está falando aqui hoje, interfere muito. Porque, assim como outros alimentos, vai ficar o resíduo e vai ficar do açúcar, vai mexer com o pH, que é o que a gente já tinha falado aqui, e isso que vai fazer com que tenha influência com as bactérias e forme as cáries. Então, realmente, para mim, assim, eu acho que o açúcar, o doutor está aqui para me corrigir se eu estiver errada, um dos vilões é o açúcar, assim, o álcool também, eu creio que seja um agravante para a saúde bucal dos alimentos que a gente está falando. E aí vem os outros que a gente foi falando. O limão, ele é um alimento saudável? Mas pode interferir na parte, né? Então, assim, são várias coisinhas que são detalhezinhos que tem que saber a utilização e como usar. O profissional vai te ajudar. Então, se você souber falar com o seu profissional, o nutricionista vai te orientar como usar, o dentista vai te orientar, mas o açúcar, ele faz mal para todo mundo, vai dar cárie. Não que você não possa mais comer açúcar, inclusive nem para os meus pacientes eu proíbo. Com moderação e fazendo a sua higiene corretamente, seja feliz. Perfeito. Vamos conferir, gente, o resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela para os nossos doutores comentarem. Principal impacto da alimentação na saúde bucal. Então, em primeiro lugar, ganhou aí a prevenção de cáries. Em segundo lugar, evitar o desgaste dos dentes, influência no hálito, manutenção da saúde das gengivas. Queria pedir para os doutores comentarem aí para a gente esse resultado que mensura um pouquinho do nosso público no Instagram. Sem dúvida, eu acho que a questão da prevenção à cárie é ponto primordial. E uma coisa que você comentou que é importante, a ingestão de álcool, o fumo e todos os tipos de drogas, ele acaba sendo realmente um fator que prejudica não só a parte dental, mas a parte gengival, levando também até as doenças cancerígenas. Então, cabe a nós, dentro de uma comunidade com uma audiência tão bacana, informar que se você realmente tem pessoas que você conhece, que têm o hábito de ingerir álcool, que têm o hábito de fumar,
tenta realmente orientar a importância de estar cessando tudo isso. Com relação ao que eu mudaria, eu colocaria a questão do gengival em segundo lugar. Em segundo? Em segundo lugar, eu colocaria. E a questão do desgaste do dente eu deixaria para último, porque realmente seria uma questão voltada talvez para hábitos parafuncionais. Existem pessoas hoje que têm hábito de roer unhas, mastigar, por exemplo, tampinha de caneta, e a associação disso com o bruxismo, o apertamento, o ranger dos dentes, vai fazer com que você tenha um desgaste severo dos dentes. Então eu colocaria a cárie, colocaria a gengiva ali em segundo lugar. E você, doutora, suas considerações finais comentando aí pra gente. Da alimentação, né, como a parte mais da alimentação, eu sempre penso na cárie primeiro, vou mais pro hálito na segunda, né? Terceiro eu colocaria a parte da gengiva e o último, igual ele falou. Só mudaria esse aqui, mais voltado mais na minha área, que eu entendo mais do que a parte, né, que o doutor entende. Mas estamos lá. Doutores, gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui hoje e aproveitar para passar o Instagram deles ou o contato deles para vocês que gostaram aí desse bate-papo. Não deixe de entrar em contato com estes doutores. Victor Nastre, cirurgião dentista, o Instagram dele, dr.victornastre, e tem também o site doutorvictornastre.com.br. A doutora Vanessa de Santo, o Instagram dela, Vanessa de Santo, _ no final, e o WhatsApp 0 operadora 11 9 14 73 11 09. Mais uma vez, muito obrigada aqui por esse bate-papo, foi muito esclarecedor, agradeço demais. E a você que me acompanha, espero que você tenha gostado e te lembro que amanhã nós voltamos, é claro, a nos encontrar com muito mais assunto, muito mais informação às 16 horas. Te espero!